Olá, boa tarde a todos. Mais uma live A Bola Não Para, nesse sábado, dia 6 de junho de 2020. Bom final de semana a todos. A live no sábado normalmente tem feito um horário um pouquinho mais cedo, né? Um abraço ao pessoal Barcelona da Magia, ao pessoal que está entrando aqui, ao Vicente Dardi, que é o professor, é o nosso convidado, é o nosso assunto. A gente vai explicar um pouquinho mais a todos, Comunica Fã, Paty, tá todo mundo aqui entrando. Muito prazer recebê-los aqui na minha live A Bola Não Para. Professor Dr. Vicente Dardi, coordenador de cursos e professor da área de comunicação do Centro Universitário das Américas da FAM. Professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fred Júnior. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar nesta tarde de sábado aqui conversando com você sobre temas tão importantes neste período de pandemia. É um período que estamos todos aí preocupados, né, com a saúde das pessoas, mas preocupados também com o país de uma forma geral. Então é um bate-papo que eu sei que vai ajudar bastante aqui a esclarecer, principalmente no mercado da comunicação, que é um mercado que vem sofrendo constantes transformações e a gente sabe, né, que tem papo aí para uma tarde inteira. Não é mesmo, Fred? Com certeza, é verdade. E de uma coisa que a gente gosta bastante, né, que é comunicação. E eu quero agradecer a todos, o pessoal da FAM, da Comunica Fã, que inclusive divulgou a nossa live, até como atividade complementar. Eu falei, pô, tô chique, minha live tá chique, professor. Gostei dessa, hein? Isso mesmo. Todos os alunos que estão nos assistindo, assim como todas as outras lives na área da comunicação, eles podem fazer um relatório e no momento que eles preenchem o relatório, vale como atividades complementares. Os alunos já estão orientados, qualquer dúvida, vão entrar lá na nossa agência Comunicafan, no nosso canal, e ter todas as informações sobre como elas podem fazer para cumprir essas atividades complementares. Agora, num período, né, que nós estamos com aulas remotas e estamos com as atividades online, os alunos realmente têm que ter, né, à sua disposição momentos como esse de debate, de discussão, de um bate-papo para tratar justamente sobre temas relevantes para a área da comunicação. Então, os alunos sabem, se precisar, né, e também para cumprir as horas de atividade complementar, eles entram lá e preenchem o formulário. Muito legal, muito bacana. Então, antes da gente entrar no assunto em si, eu quero saber como que vocês, da parte de comunicação da FAM, estão lidando com esse momento da quarentena em relação às aulas. O que vocês têm feito, qual todo o trabalho que vocês estão realizando, porque todo mundo teve que se reinventar, não só o jornalista, o publicitário, o pessoal recursos humanos, mas também, né, de relações públicas, mas também o professor, né, em si. A gente percebe com as aulas online aí, né, com as crianças e os mais velhos, né, os mais... o pessoal que está na faculdade também, ao mesmo tempo, também tendo que se reinventar. Como que está sendo essa missão aí, professor? Sim, nós estamos aí com um desafio, né, assim como todas as outras instituições de ensino superior e também as escolas do ensino médio fundamental, nós estamos com a missão de poder manter as aulas, de manter as atividades acadêmicas de forma remota. O que significa de forma remota? Nós estamos com os professores ao vivo dando as suas aulas, no horário das aulas, né, nos turnos da manhã, tarde e noite, dialogando com os alunos, trocando informações, passando os conteúdos, propondo atividades práticas também no ambiente virtual de aprendizagem. Nós, no Centro Universitário FAM, adotamos o Canvas, que é uma das melhores plataformas, né, de ambiente de aprendizagem que temos no mercado mundial, e por isso nós conseguimos, a partir dessas aulas remotas, passar todo o conteúdo necessário para cumprirmos não só a carga horária, né, neste período de pandemia, mas também para que o aluno tenha a melhor formação possível e uma formação de qualidade. Então, as mais diversas áreas da comunicação, área de negócios, saúde, todos estamos trabalhando com esse intuito de realmente levar a qualidade do ensino para os nossos alunos. É um desafio para os professores que já estavam só acostumados com aulas presenciais e agora estão aprendendo novas tecnologias de ensino-aprendizagem. E por isso também eu tenho certeza que esse aprendizado veio para ficar. Né? Nós não, daqui para frente, né, em meio à pandemia, nós teremos muitos aprendizados e na educação não vai ser diferente. Nós teremos agora novas ferramentas, novas possibilidades de ensino-aprendizagem que nós, com certeza, colocaremos em prática daqui para frente, mesmo, né, com as aulas presenciais voltando, e a gente espera que o segundo semestre aí já comece com as aulas presenciais. Tomara mesmo. Então vamos ao nosso assunto, a área de comunicação. Nós
nós todos, né, de alguma forma, mais ou menos, tendo que se reinventar em virtude de tudo que está acontecendo. É óbvio que se a gente pensar na grande imprensa, por exemplo, muita gente está trabalhando ainda, mas formas de escalas, aquele que tem acima de 60 anos não está indo a um estúdio, por exemplo, está fazendo remotamente, via internet, transmissões acontecendo, por exemplo, na minha área que eu atuo bastante, que é o esporte, com transmissões via internet, né? Os caras estão narrando o jogo, o pessoal está narrando o jogo na internet, né? Um em casa, o comentarista na residência dele, e a transmissão rolando, algo que a gente nunca imaginaria, e não é recuando muito, é recuando outro dia, né? Outro dia isso é impossível, até porque existia uma qualidade de transmissões via internet, onde, todo mundo lembra, no Jornal Nacional, o William Bonner pedia para todo mundo gravar horizontal, o Brasil que eu quero. Olha, grava isso na horizontal, tal. Agora tá entrando na vertical, tremendo, conexão meio ruim, tá tudo indo pro ar, né? Assim, uma coisa que era o padrão para se entrar em internet, que é o horizontal, foi meio que abdicado neste momento, poderemos até voltar mais para frente, mas nesse momento, onde as pessoas estão com esse isolamento social, estão aceitando coisas que não aceitariam normalmente em transmissões via internet. E aí, professor, eu queria que você falasse dessas mudanças tão repentinas, tão rápidas, mas que está todo mundo se adaptando. Sim, perfeito. Então, começando aí com a área do jornalismo, né? Nessa grande área da comunicação, como você falou, o fazer jornalístico está em profundas transformações em meio à cobertura da pandemia. Né? Nós estamos com profissionais trabalhando remotamente, né, em home office, nós temos profissionais que estão na redação também fazendo as entrevistas por meio de videoconferências. Então, a tecnologia está sendo muito utilizada para realmente nós termos acesso às fontes de informação e levarmos a informação para o público. Eu quero destacar aqui que informação é a palavra-chave no combate à pandemia, ao coronavírus. Nós sabemos, né, que a imprensa tem ganho, né, uma relevância e uma importância, eu acho que como nós não víamos aí há muito tempo, principalmente no Brasil. Né? Então, o jornalismo vem se destacando, o jornalismo de qualidade, vem se destacando como primordial para levar informação e levar serviço até a população. E os jornalistas têm feito isso de diversas formas, né? Como você mencionou. São hoje novas técnicas que precisam ser adotadas por conta, né, do distanciamento social. Então, até mesmo na rua, os jornalistas têm todo o cuidado, né, usando máscaras. Né? Quando a gente imaginar que na tela de uma televisão um repórter estaria usando máscara, tanto para entrada ao vivo quanto uma entrada gravada, né? Então, realmente mudou muito a forma como a gente faz jornalismo, seja em televisão, seja no digital ou no impresso, no rádio também, né? É um jornalismo também multimídia, a gente está hoje nas diversas plataformas, como estamos agora nesse momento pelas redes sociais. E os jornalistas eles têm que se adaptar, então, a uma nova rotina de combate à pandemia e de um cuidado, porque nós já temos dados, inclusive, de mortes de profissionais da comunicação, isso é muito preocupante. Então, os veículos de comunicação, né, os jornalistas que trabalham em outros arranjos jornalísticos, em agências de produção de conteúdo, ou como jornalistas independentes, eles devem se cuidar em um primeiro momento. Né, todos os cuidados básicos que são, inclusive, apontados pela Organização Mundial da Saúde devem ser seguidos à risca. Agora mesmo, tivemos uma nova mudança, que muitos profissionais precisam usar as máscaras também, aquelas profissionais da área da saúde. Então, o jornalista precisa se cuidar. E por isso que nós estamos vendo, tanto na televisão, quanto também no jornalismo feito no digital e no impresso, os jornalistas fazendo muitas entrevistas utilizando as tecnologias de informação e comunicação. E aí, então, a gente precisa dominar essas tecnologias, né? E realmente isso está em transformação e é bacana, Fred, que isso esteja acontecendo. Porque aqueles padrões de qualidade muito rígidos acabam, né, nesse momento, sendo deixados de lado, e isso é importante. Nós já temos uma linguagem hoje dentro do jornalismo mais informal, desde a quebra da bancada, né, quando a gente pensa na TV, a quebra da bancada, um apresentador de uma forma mais informal, mais conversada. Nós temos a participação do público via redes sociais, também, como você disse, mandando a sua gravação na horizontal, na vertical, não interessa, o importante é o conteúdo, é a participação. Então a gente tem
visto que essas mudanças vieram para ficar e vieram também para desmistificar um pouco essa questão da qualidade. A gente pode fazer um jornalismo de qualidade utilizando as tecnologias que vêm surgindo a cada momento e principalmente as redes sociais, que hoje, né, nós sabemos que o público consome muitas informações via redes sociais. Inclusive, a mídia tradicional, a mídia de referência, vem perdendo muita audiência por conta desse fluxo de informações e circulação de informações pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Então, nós também, como jornalistas, como comunicadores, temos que estar presentes nessas mídias digitais. E até algumas coisas, além desse horizontal e vertical, né, que é um detalhe que, inclusive, eu tive a oportunidade, quando eu trabalhei na Jovem Pan, já tinha a Jovem Pan Online, a gente tinha todo um treinamento para se utilizar o horizontal, com o microfone, a distância da mão, tudo isso tinha um porquê, uma explicação, até porque no vídeo é muito mais aproveitável o horizontal do que o vertical. O vertical fica aquelas bordas ao lado que você tem que preencher no vídeo. Sim. Traz mais trabalho também, mas agora estão se abdicando em relação a isso. E agora nas entrevistas, quando você acontece entrevistas na rua, 2 microfones, o do repórter e o entrevistado com outro microfone, e sem logo, sem a canopla, né? Coisas totalmente que a gente nunca iria imaginar, né? Qualquer emissora com microfone, sem nenhuma propaganda, sem mostrando nada, né? Então essa diferença muito grande, né, que vem mostrando, e até é importante isso, né, essa inovação, e até meio que desprendendo de algumas coisas que até deixava engessado o jornalismo em si, né, professor? Claro, todas essas mudanças e também mostrar os bastidores da notícia, os bastidores da reportagem, isso também é um fenômeno que que a gente vem assistindo aí nos últimos anos, mas que agora se torna, né, muito mais visível ao olho do telespectador, da audiência. Então, nós mostrarmos os bastidores, isso também vem mostrar como é construído o jornalismo. E isso reforça a credibilidade, inclusive, daquele produto jornalístico. No momento em que nós sabemos como ele é feito, como é produzido, a gente também vê a credibilidade ali por parte dos repórteres, dos jornalistas, dos cinegrafistas, né, e de todo mundo que trabalha nessa máquina que é uma indústria da comunicação. Então, mostrar os bastidores, na minha opinião, realmente é muito importante e isso faz a diferença. E isso tem trazido positivamente uma visão da sociedade com relação à imprensa que, para a gente, é muito importante. Né? Pesquisas como da Datafolha revelam que a audiência desses veículos, principalmente da televisão e do rádio, que são concessões públicas e que devem, pela sua natureza, trazer informação de qualidade para o público de uma forma gratuita, nós estamos vendo como é importante realmente trazer uma informação acerca da pandemia do coronavírus. E com tudo isso, nós sabemos, então, que as audiências vêm aumentando e também a percepção de qualidade e de importância dos veículos de comunicação também. E isso comparando as redes sociais ainda estão num segundo patamar em termos de não só qualidade, mas de percepção também de veracidade. Né? Então, o público tem confiado na imprensa, e isso é muito importante, né? Porque a imprensa, de uma forma geral, claro que a gente sabe aí que nós temos veículos de comunicação com seus interesses econômicos, interesses políticos, mas, de uma forma geral, a gente pode ver que a imprensa tem feito um esforço para fazer esse conteúdo de uma forma agora completamente inédita, mas que realmente está levando o serviço à comunidade. Um detalhe que eu queria aqui enfatizar, claro, por exemplo, o jornalismo antigamente não dava nome aos empresários, às grandes empresas. E hoje alguns quadros, como do telejornal Jornal Nacional, hoje tem mostrado que as empresas estão doando recursos financeiros, estão doando equipamentos para hospitais, para a área da saúde, e estão realmente mostrando a cara desses empresários. Porque nesse momento é importante, enquanto sociedade, nós unirmos toda a cadeia produtiva, unirmos todos os setores e mostrarmos que realmente é um trabalho em conjunto com o poder público e também com a iniciativa privada. Então, o jornalismo tem também se modificado nesse aspecto, ao mostrar a cara dos grandes, médios e pequenos empresários, né, que estão efetivamente colaborando com o combate à pandemia. Então, eu vejo isso importante. A publicidade vem se transformando muito.
né, quando a gente teve agora, desde fevereiro, né, final de fevereiro para cá, início de março, onde já os primeiros casos começaram a aparecer, e com também o estabelecimento da quarentena nos estados, as agências de publicidade, as empresas que trabalham com conteúdo publicitário tiveram que se reinventar rapidamente. Rapidamente. Primeiro, mostrar que as empresas elas têm que ter, além de pensar nas vendas, além de pensar na área comercial, tem que pensar no propósito, né, da sua empresa. A imagem da empresa nesse momento, né? Até para ela não ser atingida e a pessoa falar, poxa, estão nem se importando com o que está acontecendo, estão querendo só vender. E, na verdade, eles querem mostrar o contrário. Não, a gente está se importando, estamos nos reinventando, nós estamos apoiando, nós estamos à disposição. Eu acho que isso foi o grande passo, né? Não pensar só em ganhar, mas também em ser solidário em algum momento, né? Isso, a publicidade precisou se reinventar rapidamente. As agências também, grande parte das agências trabalhando remotamente, tiveram que produzir vídeos publicitários, conteúdos publicitários para as diversas mídias e com conteúdo realmente de serviço, de informação. Tem um case, por exemplo, de uma agência de Recife que ela trabalhou para uma grande marca de biscoitos lá, de líder em vendas, né, no Nordeste. Ela trabalhou um conceito, né, solicitando que crianças gravassem vídeos, né, com o auxílio dos pais, pedindo para que seus avós ficassem em casa. Então, olha só que bacana, o biscoito, que é um produto, né, voltado mais para as crianças. Então, as crianças gravaram os vídeos, esses vídeos foram enviados para a agência via o site da empresa e a agência publicitária construiu esse vídeo rapidamente, também com essas selfies, né, vídeos em formato de selfie, para que as crianças pedissem para os seus avós que ficassem em casa e se cuidassem. Então, é criativo, tem propósito e é feito de uma forma que preserva todo mundo. Preserva os publicitários, né, quem trabalha na agência e preserva também o consumidor, que não pode ser visto nesse momento só como consumidor. Nós temos que ver, né, o nosso público como cidadãos. Seja o jornalismo, a publicidade, o profissional de relações públicas, o profissional do audiovisual, do design gráfico, que trabalham diretamente produzindo conteúdos, né, visuais, conteúdos textuais ou em áudio para a sociedade em geral, tem que ter como um senso crítico, né, de que o nosso propósito, a nossa função social é levar essa informação de qualidade. Então, assim como a publicidade, né, todos os veículos têm que alinhar propósito com a área comercial, né, com as vendas e tudo mais. Então, a publicidade se reinventou. E a gente pode aí, tem vários cases, quem, né, costuma assistir a televisão ou ver os anúncios na internet, vê que está todo mundo engajado, né, nessa campanha de isolamento social. Com certeza. Nós estamos conversando com o professor doutor Vicente Dardi, lá da FAM. Para você que está aqui acompanhando a gente, se quiser mandar alguma mensagem, ou alguma pergunta, ou questionamento, ou até uma opinião, por favor, fique à vontade. Vou aproveitar já, inclusive eu já vi aqui a professora Beatriz, que eu acho que o professor Vicente conhece, a Beatriz Regina Pires Zaragoza, que eu conheço muito bem desde criança, porque ela trabalhou com a minha mãe. Então ela me conhece desde criança. E eu tenho uma coincidência com você, viu, professor? Eu tenho um irmão gêmeo, eu fiquei sabendo que você também tem um irmão gêmeo, então a gente tem essa coincidência aí. Tenho um irmão gêmeo, só que eu acho que você se parece, o meu não parece, assim, é gêmeo, pra gente parece irmãos. Mas a Beatriz conheceu tanto eu como o meu irmão e trabalhou com a minha mãe numa escola. E depois eu encontrei com ela, depois de um tempo na faculdade, ela já como professora de comunicação. A Laurinha Iocco, neste novo formato de comunicação, como jornalista independente pode se destacar dentro do ambiente digital e fora das grandes mídias? É um desafio grande, não é fácil, até por causa do que você já citou, né, professor, em relação a essa preocupação com as fake news. Mas eu acredito que vai muito de encontro, acho que você pensa também. Você tendo formação de credibilidade, com apuração, com checagem, com tentar trazer todos os lados possíveis, uma história, eu acho que você, de mesma maneira independente, consegue fazer um bom trabalho e ganhar um destaque. Inicialmente pode ser que não seja o destaque esperado e sonhado, mas com o tempo, com o material feito, eu acho que pode acontecer isso, não é verdade?
Sim, Fred. Primeiro quero mandar um beijo, um abraço à professora Beatriz também. Né? Trabalhamos juntos, é uma excelente professora, uma companheira, né? Uma colega de trabalho excepcional também. Um grande beijo para você que está nos acompanhando. Muito obrigado. A Laura também, já jornalista, também que eu conheci na faculdade, uma excelente profissional que está aí já trilhando a sua carreira. Quero agradecer a pergunta. E quero dizer para a Laura que os jornalistas independentes realmente têm desafios muito grandes neste momento. Mas a possibilidade da internet, das redes sociais, e a gente produzir conteúdo de forma digital e rapidamente distribuir esse conteúdo, fazer circular, isso fez com que os jornalistas tivessem uma independência maior. Né? E, claro, o desafio de se tornar referência naquele assunto que eles trabalham. Então, eu falo muito para os alunos de jornalismo da FAM de que o jornalismo especializado ele é um caminho muito interessante para nós jornalistas, né, e comunicadores de uma forma geral, até mesmo para os publicitários e relações públicas, né, que trabalham em determinados nichos ou em determinadas áreas, né, da indústria, dos serviços, do comércio, eles vão adquirindo conhecimento para realmente lidar com aqueles clientes. Então, se eu, como relações públicas, ou como jornalista também na área do jornalismo organizacional, se eu tenho clientes na área do esporte, né, que da onde o Fred vem aí de 2 décadas de trabalho na área do esporte, né? Se eu trabalho nessa área e eu atendo clientes na área do jornalismo, eu vou me especializando nisso, eu vou melhor atender os meus clientes. E realmente eu vou fazer um trabalho de qualidade, satisfazendo as necessidades e as demandas do meu cliente. E o jornalista, produtor de conteúdo, ele tem realmente esse desafio de produzir um conteúdo de qualidade. A gente sabe que fazer jornalismo de qualidade não é barato, né? Demanda tempo, demanda dinheiro, né? Muitas vezes demanda uma marca por trás. Por isso que a marca, a credibilidade de uma marca é tão importante, né, para realmente chancelar o nosso trabalho. A gente fala sobrenome, né? A gente ganha um sobrenome, né? Junto ao nosso nome, a gente ganha mais um sobrenome, né? Então, no momento que você se especializa numa área, você se torna referência naquela área, você realmente é consultado, você é chamado para fazer aquele trabalho e você se torna referência nas mídias digitais ou nos veículos de referência. Então, eu também trabalhei durante 20 anos na área de economia, agronegócio, né, também, de uma forma geral, com política. Né? A gente sabe como conhecer as fontes, como conhecer o negócio que a gente está trabalhando, ele é fundamental para o nosso bom desenvolvimento do trabalho. Então, essa é a dica que eu dou para a Laura, né, que é jornalista aí, que já está no mercado, e para tantos outros, principalmente todos os estudantes da FAM, que estão começando aí a trilhar o seu caminho e a tomar suas decisões. Bacana. Vamos ver aqui, mais gente se mandou mais alguma pergunta ou não, mas fiquem à vontade, tá, gente? Vocês estão acompanhando aqui. O Samuel aqui, Santos Narrador, educação é tudo, respeito aos professores sempre. Um abraço ao Samuel, que é um jovem que eu entrevistei. Aliás, essas lives, viu, professor? Eu estou aprendendo com a garotada também, os jovens aí, que querem ser jornalistas, radialistas, ou gostam de futebol. Eu estou tendo contato bastante com a molecada e está sendo bem legal. É mais uma coisa que a gente acaba aprendendo também, esse contato. Jornalismo esportivo, né, Fred? A gente sabe, né, boa parte dos jovens entram na faculdade já pensando em trabalhar com jornalismo esportivo. Na FAM nós temos essa grande possibilidade de eles já conhecerem, por exemplo, com a nossa parceria com o Palmeiras, né? Nós já temos uma parceria de longa data, onde a FAM faz com que os alunos possam, inclusive, entrevistar ao vivo, participar de coletivas com jogadores, com técnicos, com comissão técnica. Então, os alunos já começam a trabalhar em coletivas, fazer perguntas pertinentes, conhecer o mundo do esporte, né, por meio dessa nossa parceria com o Palmeiras e tantas outras que nós temos na FAM. Então, isso também acaba sendo um diferencial para a formação do nosso aluno. Então, realmente, os alunos têm nos procurado muito por conta desse sonho de trabalhar com jornalismo esportivo, que é uma área que cresce muito, é uma área super valorizada, né? O Fred aí trabalha há bastante tempo. A gente sabe que o profissional também precisa se preparar muito, precisa ter um conhecimento muito grande sobre todos os esportes, sobre negociações e também pensar o seguinte, que
falar sobre futebol e falar sobre esportes também não é deixar de conhecer sobre política, economia, saúde, finanças, porque todas essas pautas se entrelaçam num determinado momento, não é, Fred? Aliás, vale até como exemplo de profissão mesmo. Eu fiz muito tempo na Jovem Pan o outro lado do jogo, que era um terceiro repórter que fazia o ambiente. Então eu entrevistava a torcida, os uniformizados, aqueles anjinhos, eu chamava de anjinhos, chegando aos jogos, e área VIP, então iam políticos, gente ligada aos assuntos dos momentos, assim, então você tinha que saber, não adianta você, só sei de futebol. E aliás, existe um pré-conceito em relação ao jornalismo esportivo, que o cara só sabe de futebol, né? Então só sabe falar de esporte. E na verdade o jornalista esportivo sabe falar dos outros assuntos, assim como o jornalista econômico sabe falar de esporte, assim como o político também sabe falar, de música, todos, né? O jornalista tem que ser pluralista, né? O cara tem que saber de todos os assuntos, não adianta ficar focado em um só. Então, eu tinha muito isso, de ter contato, entrevistar um político, e eu mesmo, assim, fui colocado para fazer cobertura de política na PAN, de eleições, carnaval. Então, assim, você faz outras coisas que você precisa estar sabendo, até para você não passar vergonha, né? Porque os caras falam, pô, mas que repórter burro que é esse aqui, aí o pessoal passa uma vergonha e não é assim, a gente tem conhecimento. E o rádio ajuda bastante, né? Eu sou de uma geração ainda onde o rádio, na velocidade, era o principal veículo, né? Hoje é a internet, óbvio, mas assim, e o rádio ainda continua muito vivo, graças a Deus, mas assim, então eu fiz programas de variedades, então outras coisas a gente acaba aprendendo e é muito bom isso. Quero mandar um abraço pro Matheus, obrigado pela palavra aí, Matheus, muito obrigado. Tem mais gente mandando aqui mensagem, a Paty, mais uma vez, obrigado, viu, Paty, pelo contato, pela conversa sempre. A Mona Gonmon tá aqui, os universitários adoram. Vamos ver mais gente aqui se mandou mensagem. Essa é importante aqui. A Paty Longo, qual a importância da imparcialidade do jornalismo na era digital, professor? Bom, quero agradecer a pergunta da Patrícia. Muito obrigado, Patrícia, pela tua participação, pela tua audiência também com a gente. Nós temos diversos desafios hoje na área da comunicação, né? E um deles é pensar na objetividade jornalística. Nós sabemos que o jornalista, ele é uma pessoa comum como qualquer outro cidadão, né? Então ele tem as suas ideologias, ele tem seus costumes, ele tem as suas crenças, mas ele tem que, na hora de fazer o seu trabalho jornalístico, né, na hora de apurar, de checar, de entrevistar e fazer a redação do seu texto, ele tem que buscar as técnicas que levam ele a uma objetividade. Ele tem que se distanciar do fato, se distanciar na medida do possível, né, das suas crenças, dos seus valores, para tentar olhar de uma forma mais neutra. Mas a gente sabe que a subjetividade do ser humano está presente em tudo que a gente faz. Então, tem técnicas, sim, que levam o jornalista, as técnicas, né, de trabalho, levam o jornalista a buscar essa objetividade, e é isso que traz a credibilidade do jornalismo. Essa objetividade, tentando se distanciar um pouco do assunto, não se influenciar pelo assunto, mas que muitas vezes também é difícil. Se a gente está entrevistando alguém, né, que, enfim, sofreu uma grande perda, por exemplo, é difícil nós não nos emocionarmos, nós não assumirmos a dor daquela pessoa, daquele entrevistado, né? Mas claro que a gente tem que ter o senso de responsabilidade jornalística e de ética também. Então a ética vai permear todo o trabalho, seja nos meios digitais, seja nos veículos de referência, rádio, TV e impresso. Nós temos que nos permear pela ética jornalística. Eu acho que esse é o grande segredo, né? Mas, infelizmente, não são todos jornalistas que atuam dessa forma. E quando tratamos do meio digital, do mundo digital, hoje todo mundo é produtor de conteúdo. Todo mundo distribui informações aleatoriamente, faz circular. Inclusive, o WhatsApp é uma das principais ferramentas hoje de circulação de informações. E a gente sabe que as fake news estão circulando com muito mais poder e muitas vezes tendo uma audiência muito maior do que uma notícia verdade, porque as fake news já são produzidas para atrair a atenção da audiência. Então ela acaba muitas vezes sendo considerada verdadeira e por isso tem várias técnicas. Sempre no tom alarmista, né? Esse tom alarmista que faz com que as pessoas acabam se atraindo e até repassando, às vezes nem se checa. É importante até, viu, gente? Se você recebe alguma fake news, ou você sabe, né? Aqueles grupos de WhatsApp da família, que a gente sabe que é aquela coisa
sucesso, aquela coisa que você vê cada notícia que o pessoal tenta passar para frente. Dá uma checada, até você fala assim, tô de saco de ver isso aí. Não, tenta dar uma ajudada também, tenta, se você souber da informação, ou se você tem uma chance, você que quer ser jornalista e busca informação, tenta ajudar. Eu acho que muito mais do que a gente combater só falando contra as fake news, é a gente tentar mostrar o quanto elas estão erradas, né? A gente conseguir provar que são informações que não são verdadeiras, até para a gente informar, porque eu sei que muita gente passa por, eu olhei, me agradou, tal, e passa para frente. Às vezes nem lê tudo direito, nem se vê se é verdade, não vê se a pessoa existe. Então, é muito cuidado com isso, e se você puder ajudar com informação, é muito mais importante. A gente pode combater a má informação com a informação verdadeira, né? Até porque eu brinco que notícia não tem notícia boa, notícia ruim. É notícia, desde que sendo verdadeira, é uma notícia, né, professor? Sim, tem duas questões que eu gostaria de apontar aqui. Primeiro, claro, é dar uma sugestão para quem está nos acompanhando agora, para conhecer o projeto Vaza Falciani, que é um projeto muito interessante. É um curso gratuito de como você se preparar para enfrentar as fake news e como reconhecer uma fake news, né, do meu colega e professor Ivan Paganotti, em parceria com outros jornalistas. Enfim, o aluno, a pessoa interessada pode entrar no site do Vaza Falciani e fazer o curso gratuitamente. E tem um vídeo muito legal, inclusive sobre o WhatsApp, mostrando que a gente não pegava, pensando no mundo offline, a gente recebia um panfleto em casa pelos correios, a gente acha aquele panfleto legal, enfim, ou não checa a informação, a gente não fica tirando fotocópia dele e passando para as outras casas. Por que a gente vai ficar circulando informações para as outras pessoas sem uma informação que a gente tenha checado, sem saber se realmente teve um trabalho jornalístico por trás, né? E esse é um fenômeno de circulação de notícias, ele é muito causado pelo momento que nós vivemos, que é a da pós-verdade. A pós-verdade ela é marcada porque a gente acredita que aquilo seja verdadeiro se aquilo está alinhado às nossas crenças e aos nossos valores. Se eu acredito nesta informação, eu vou realmente ter a tendência de compartilhar ela, né? Independente se foi checada, se é verdadeira ou não, eu vou compartilhar. E quando o WhatsApp eu recebo informações de familiares, de amigos, eu também já tenho a tendência de confiar no que essas pessoas estão encaminhando para mim, além da facilidade da circulação. Então, esses são alguns motivos de como esse fenômeno da pós-verdade vem influenciando diretamente a circulação de fake news na nossa sociedade. E precisamos combater isso. Até porque quando a gente recebia aqueles panfletos, né, professor? Traga o seu amor em 3 dias, você ficava meio desconfiado, né? Ninguém vai reproduzir e ficar distribuindo, né? É verdade. A Ana Carolina mandando um beijo ao professor. Ana Carolina, 22407. Ela disse que é aluna sua do 3º semestre. Acho que eu vi aqui. Deixa eu ver aqui. Ela colocou aqui curso de jornalismo, 3º semestre. Está mandando aqui um beijo para o professor Vicente. Vamos lá. O Daniel Almeida. Grande Vicente, meu professor e coordenador do curso de jornalismo. Hoje vemos o jornalista muito desprestigiado, uma pena, mas o amor pela profissão reacende toda vez que vejo uma publicação social. E é verdade, né, professor? Infelizmente, a nossa área do jornalismo em si, o jornalista em si, sendo agredido na rua, sendo ofendido, sendo aí em rede social achincalhado, realmente cada vez mais difícil, né? Às vezes as pessoas confundem posturas de empresas com as posturas das pessoas, e tudo isso está indo para a rede social, e as pessoas estão tendo aí, não podendo emitir opiniões às vezes, redes sociais às vezes muito cruéis, principalmente o Twitter, eu acho um dos canais mais que atinge mais as pessoas, inclusive de forma até covarde, e realmente a situação não está fácil, professor, ser jornalista hoje em dia. Sim, é verdade. Além de nós termos um alto índice de crimes, né, contra jornalistas, nós temos, né, violência simbólica, violência física, violência em todos os aspectos que vem prejudicando o trabalho dos jornalistas no Brasil. A gente viu, por exemplo, né, em frente ao Palácio do Planalto, né, como jornalistas têm dificuldade de trabalhar, né? E além disso, nós sabemos que os jornalistas hoje já estão trabalhando com sobrecarga, né, em redações cada vez mais enxutas, né, também
formas de trabalho e às vezes até remuneração também não sendo adequada para os jornalistas de uma forma geral. Então nós enfrentamos, claro, uma crise também no negócio do jornalismo, assim como no negócio da comunicação. E isso as empresas precisam se reinventar, precisam buscar novas formas de monetização do jornalismo. E o Daniel, por exemplo, um grande aluno, também nós trabalhamos juntos na TV Bandeirantes, né? Ele na TV Bandeirantes, eu no canal Terra Viva. Eu pude também conhecer muito do trabalho dele, um ótimo profissional, e às vezes a gente tem dificuldades de uma recolocação no mercado, primeiro porque o mercado está enxuto, e em segundo porque realmente as empresas não estão conseguindo aprender a monetizar o jornalismo digital. Exatamente. Nós temos conteúdos riquíssimos, né? Tem uma agência que eu gosto muito, eu sigo muito, que é a Agência Pública, que produziu um material maravilhoso também sobre a situação da cobertura jornalística hoje no país, em épocas de pandemia, e também falando do trabalho de jornalistas. Essa matéria da Agência Pública retrata as dificuldades, né, os desafios do trabalho jornalístico que a gente vê no mercado. Se, por um lado, o jornalismo está sendo valorizado porque nós estamos levando informação de qualidade sobre o combate ao coronavírus e, com certeza, estamos ajudando a salvar vidas, que é uma campanha, inclusive, da FENAGE, dos sindicatos dos jornalistas. Nós estamos ajudando a salvar vidas, mas, por outro lado, as empresas de comunicação também enfrentam as dificuldades financeiras, assim como outras empresas do setor. Então, é um jogo aí que realmente está difícil de ganhar, mas a gente espera que por conta dessas possibilidades do digital, a gente tenha um crescimento na área de jornalismo, assim como do audiovisual, da publicidade e de relações públicas. Vou aproveitar aqui que com muita alegria eu estava lendo enquanto o professor Vicente estava falando, mas Marcos Nunes de Barros, professor também. Que alegria ver vocês. Parabéns pelo trabalho, Fred. Obrigado, Marcos Nunes de Barros, que trabalhou lá no Jovem Pan e reencontrei como professor depois. Inclusive, o trabalho de uma aluna para participar de banca, de TCC. Parabéns pelas colocações, explicações. Vicente, duas feras de jornalismo e dois grandes amigos. Um grande abraço ao Marcos Nunes de Barros. E bom vê-lo aqui na live. E vamos ver aqui mais gente. Luca Amorim. E consultar a fonte de informação também faz toda a diferença. Isso é verdade, né, professor? Consultar a fonte de informação é importante, né? Sim. Consultar a fonte, ela é inclusive um dos quesitos que nos levam a identificar se aquela informação é falsa ou não. Né? Então, fazer uma checagem rápida para saber se os veículos, de uma forma geral, estão publicando aquela notícia, né? Se existe aquela publicação em sites que sejam confiáveis, né? E, enfim, é uma das estratégias. Né? Eu quero também aproveitar e mandar um abraço para o Marquinhos, grande professor, trabalhamos juntos também durante muitos anos, também é uma fera no rádio, é uma das referências do rádio em São Paulo e no Brasil, e eu quero agradecer também a audiência dele, a participação e o carinho que ele sempre teve comigo, e enfim, com toda a comunidade acadêmica, né? Ele é um cara muito gente boa mesmo. Rodrigo Torres, não seria facilitada a circulação da notícia diante das novas tecnologias que deixam cada dia mais fáceis as transmissões das fake news? É isso e não é também, né, professor? Tem esse lado da velocidade da informação, da velocidade da propagação, mas é muito a culpa de quem está colocando o dedo ou encaminhando as mensagens também, né, professor? Sim. Nós temos um fenômeno também no jornalismo que é o de tudo pela audiência. Né? E isso a gente também tem que fazer uma autocrítica. Né? Hoje, né, sejam emissoras de TV, de rádio, jornalismo digital, a gente precisa, inclusive, dessa audiência para poder, né, ter os anúncios publicitários, para poder fazer a roda girar e economicamente tornar aquele trabalho jornalístico viável. Então, neste momento em que a gente busca audiência, né, e muitas vezes não da forma ética ou da forma adequada, isso pode fazer com que a gente cometa muitos erros. Né? E o jornalismo já foi responsável por erros grotescos e criminosos. Né? A gente tem o grande exemplo da Escola Base, aqui em São Paulo, onde o jornalista ele não tem o direito de
ter uma ação como se fosse já um juiz, né, um agente policial que está julgador, punindo, julgando. Né? O jornalista ele tem que relatar os fatos, ele tem que buscar, como você falou, todas as abordagens possíveis nos fatos, ouvir todas as pessoas que estejam diretamente ou indiretamente ligadas a esses acontecimentos e buscar contar essas histórias. O jornalista não tem que julgar, não é a nossa função. Por mais que muitos jornalistas também se vistam desse personagem em busca também de uma audiência, né? Então a gente tem que ter essa autocrítica de que o jornalismo ele tem seu papel crucial, preponderante na sociedade, mas ele não pode atuar como um juiz ou como uma força policial dentro desse sentido. Então, todo cuidado é pouco. Quando nós tivemos a mudança, né, uma transição já na primeira fase do jornalismo digital, onde os jornais publicavam seus textos na internet, depois começaram a produzir conteúdos na internet, veio também a necessidade de ter um jornalismo instantâneo, onde o repórter está na rua, faz a nota, rapidamente digita e a gente publica no site. E muitas vezes sem uma apuração adequada, né, sem uma checagem que levasse aí a outros dados importantes. Então isso levou também muitos os jornais a fazerem correções sucessivas, né, e prejudicando a credibilidade do jornalismo. Então todo cuidado é pouco na internet. E, professor, até isso, até para aproveitar que os alunos estão assistindo, uma coisa que eu sempre gostei, eu desde criança quis ser jornalista, né? Eu com 9 anos de idade, eu era o repórter da minha festa infantil, por exemplo. E aí, por gostar de esporte, me tornei jornalista esportivo. Mas, assim, eu sempre gostei do jornalista que pergunta qualquer coisa, mas sabe perguntar. Não precisa ser um delegado num inquérito policial questionando um bandido, né? Aquele jornalismo onde o cara fica cutucando com perguntas agressivas, inclusive, ou de uma maneira ríspida, né? Eu acho que não seria a melhor forma de se tirar algo de um entrevistado. E aí vai muito de encontro a isso, em casos de comoção, de emoção, onde você tem que tomar um cuidado, né? Tanto de uma caso de uma tragédia, como você vai chegar a uma pessoa que perde um parente, por exemplo, num caso de violência, um exemplo. Falar o que você está se sentindo agora, não dá pra gente perguntar isso, né? Uma coisa que é óbvio que a pessoa não vai estar no melhor momento da vida dela, com certeza. Mas ter essa sensibilidade, tanto nesse momento assim, como momento de violência contra as pessoas, contra a mulher, casos de polícia, né, esse cuidado, né, exatamente, para não ficar incomodando. E como diz aqui a Mona, e é uma coisa que eu até citei, pergunta não pode constranger, né? E a gente não pode também intimidar um entrevistado. Você pode fazer qualquer pergunta possível. Acho que toda pergunta é válida, desde que você consiga perguntar, né, professor? Nós, no jornalismo, temos também um desafio que eu ensino isso teoricamente para os alunos, que nós temos uma dramatização do jornalismo. Né? Tem vários pesquisadores, como a professora Ilusca Coutinho, que é uma referência nos estudos do telejornalismo. Ela tem um trabalho sobre a dramatização do telejornalismo, onde jornalistas se vestem de personagens, né, para poder atrair a atenção do público, a contar essas histórias, a interagir com o público, muitas vezes fazer esse papel de mediador, mas de advogado do cidadão, né, com relação ao poder público. Então, quando a gente pensa nessa dramatização, a gente só tem que ter cuidado, porque existe uma linha muito tênue entre dar informação e ser sensacionalista. Né? Nós temos um movimento de jornalismo popular, né, muito grande em São Paulo, com Notícias Populares, por exemplo, que era conhecido como jornal Se Espremer Sai Sangue, e tinha uma vertente sensacionalista que explorava a dor do outro. Né? Então a gente tem que cuidar com relação a isso. A gente não pode explorar a nossa fonte, o nosso entrevistado, aquela pessoa que está cedendo, né, aquele momento para a gente. Nós não podemos explorar a dor dele, né, para poder ganhar a nossa audiência, ou para poder fazer o nosso trabalho. Então existe aí uma linha muito tênue, muito delicada, que a gente tem que sempre se policiar, né, para não ultrapassar os limites. Mas realmente é um desafio para o jornalismo popular e jornalismo policial também. Sim. Professor, vamos para as outras áreas da comunicação, né? A gente está caminhando a live, a gente focou muito no jornalismo, que é a área que a gente está mais próximo de nós, né? A gente vê agências de comunicação recrutando jornalistas, né? Agências de comunicação trabalhando muito home office neste momento, assessoria de imprensa tentando emplacar uma pauta que não está fácil, né? Nesse momento de
de quarentena, né? Um assunto, um tema voltado à quarentena, as empresas que, ao mesmo tempo, eles precisam mostrar trabalho à assessoria de imprensa, porque as empresas começam a cortar, e a primeira coisa que corta é a parte de comunicação. Sim. Começa a cortar essa área. Então, o pessoal começa a tentar emplacar alguma coisa para mostrar serviço e até para deixar a empresa, de certa forma, em evidência em algum momento. Como o senhor está vendo essas mudanças, essas percepções e esses cuidados que tem que ter exatamente para você não exagerar na imagem, né? Você acaba carregando demais ou exagerando e acaba atrapalhando ao invés de ajudar a construir ou melhorar a imagem de uma empresa nesse momento tão difícil. Quando a gente pensa na área de comunicação de uma forma geral, sejam agências e agências publicitárias, assessorias de comunicação, né, agências de comunicação, a gente vê que é um grande desafio porque justamente os clientes nessa hora querem cortar as verbas para publicidade, para uma comunicação institucional, e aí as empresas se veem numa situação muito delicada financeiramente. E claro que isso afeta o negócio e afetam as vagas dos profissionais no mercado. Então a gente tem aí realmente uma perda significativa de profissionais, sejam jornalistas, publicitários, relações públicas, né, radialistas, né, que estão sofrendo, né, o desemprego neste momento. Né? Então a gente torce para que realmente a economia, depois que passar toda essa fase de perigo, né, a nossa saúde, que a economia possa se reerguer. Né? Mas para isso a gente vai precisar, né, também de um poder público que atue fortemente nessa linha, né, para reerguer a economia. E quando a gente pensa nesses profissionais, realmente, em primeiro lugar, né, as agências, as assessorias, elas estão mostrando para as empresas como o trabalho delas é fundamental neste momento. Porque nós vivemos um momento de crise e nada melhor do que fazer uma boa gestão de crise, né, de uma boa comunicação institucional com seus diversos públicos para que a empresa possa se manter firme no mercado. Então, a gente tem um trabalho importantíssimo de um profissional como relações públicas, por exemplo, que atua fortemente no processo de gestão de crises com os diversos públicos, né, os stakeholders. Então, esse profissional de relações públicas vai mostrar e conduzir o trabalho de comunicação interna, né, todas as áreas têm que estar bem alinhadas dentro de uma empresa para poder falar com o seu colaborador, com o seu funcionário e falar com os outros públicos externos também. Então, o Relações Públicas vai alinhar toda essa comunicação e realmente ter um discurso que seja coerente com o momento que nós vivemos. Né? Não podemos fugir, né, deste momento, não podemos querer tapar com os olhos esse momento, né, que é muito delicado, e por isso que a comunicação corporativa ela tem um desafio de mostrar para o público interno e para o público externo, para os clientes, consumidores, acionistas, de que a empresa sabe como enfrentar essa crise. Né? E muitas vezes, e aí, como eu mencionei aquele quadro, né, na televisão, para que as empresas estão tomando atitudes realmente importantes. Então, a empresa precisa partir do discurso para a ação. Sem ação, a empresa não vai efetivamente mostrar o trabalho que ela vem desenvolvendo de responsabilidade social, alinhado ao seu propósito. Toda empresa, né, e a área da comunicação, ela é fundamental para alinhar isso. Toda empresa tem a sua visão, seus valores, sua missão. E nós precisamos colocar em prática isso dentro das empresas, sejam pequenas, médias ou grandes. E aí o papel do comunicador vai ser fundamental nesse processo. Então, nós precisamos, mesmo se nós estivermos ligados ao departamento de marketing, de comunicação numa empresa, ou nós somos uma assessoria, uma agência que presta serviços a essa empresa, temos que mostrar que o momento agora é de investir em comunicação, investir em transparência, investir em informação para o público e também em ações sociais que efetivamente mostrem o comprometimento e o propósito da empresa com a sociedade. Se isso não for feito, a empresa ela está dando um tiro no pé e por isso que a gente tem que reforçar estes valores. Inclusive, até a comunicação interna de empresas, a importância de hoje, né? Que as empresas a gente vai começar a ter essa movimentação de volta ao trabalho, né? Essa comunicação interna sobre cuidados de higiene, de informações importantes que aconteçam
no dia a dia de cada ambiente de trabalho, de cada função relacionada a esse trabalho. Então, a comunicação interna vai ganhar um papel fundamental neste momento. Acho que vira uma coisa que é fundamental nesse momento de retorno ao trabalho, né, professor? Com certeza, nós já temos, aliás, as empresas que são de serviços essenciais não pararam de trabalhar, né? Reduziram um pouco o corpo ali de colaboradores, mas elas não pararam. Como, por exemplo, os veículos de comunicação, né? Toda a área da saúde, toda a área da alimentação, a área farmacêutica, todas elas continuam trabalhando e até mais do que já estavam trabalhando. E essa comunicação com os colaboradores é fundamental. Levar transparência, levar informação, tranquilizar, mas mostrar a importância de todos os cuidados que são hoje preconizados pela Organização Mundial da Saúde e que aqui no estado de São Paulo e na capital a gente tem, de uma forma geral, seguido essas orientações. Então, isso é importante, respeitar a quarentena, mas quem precisa trabalhar, realmente ter esses cuidados que são fundamentais. E a comunicação, mais uma vez, vai ser fundamental nesse processo, né? E temos aí diversas técnicas e habilidades, né, dos nossos profissionais, né? Hoje, a formação do nosso aluno ele é uma formação mais integrada, né? Nós preparamos no Centro Universitário o aluno para ter uma visão 360 graus de toda a comunicação, seja o aluno de publicidade, o aluno de jornalismo, o aluno de relações públicas, de comunicação institucional, produção audiovisual, produção publicitária e o design gráfico. Nós temos essas 7 áreas atuando em conjunto dentro da área da comunicação e nós cada vez mais trabalhamos de uma forma integrada, porque sabemos que esses profissionais do mercado vão interagir com os outros e precisam conhecer como se dá esse trabalho em equipe. Comunicação não se faz sozinho. Comunicação é um trabalho em equipe. E é isso que nós estimulamos dentro do nosso corpo discente. Aí, claro, com o apoio de professores de qualidade, né? Sem eles, a gente não conseguiria fazer esse trabalho. E também aqui, aproveitando, agradecer a professora Camila Vaiano, que é a coordenadora geral dos cursos de comunicação, que ela é uma grande apoiadora, incentivadora do trabalho dos docentes, e que ela realmente tem feito um trabalho excepcional para a gente ter a formação do aluno pensando no futuro, pensando, né, quais são os papéis e as funções desse profissional da comunicação daqui para frente. Então, realmente, esse é um trabalho excepcional. Eu quero agradecer à professora Camila por isso. Obrigado a Camila também pela força e pela disposição também de a gente poder compartilhar também essas informações através da live. A gente está faltando 7 minutos, eu vou aproveitar e dar uma corrida aqui em relação ao que algumas mensagens aqui, e até isso é um assunto interessante, daria mais tempo, até porque eu tenho opinião a respeito disso, mas vamos lá. O Daniel escreveu aqui, ó, Daniel Almeida, Fred Vicente, falta um pouco de criatividade para o jornalismo digital, pelo menos nas mídias que sigo. Todos os assuntos são iguais. Não tem uma produção exclusiva somente para X ou Y ou X. Mas, na verdade, né, minha opinião, né, muitas coletivas também, né, professor? Então, o que o cara responde, todo mundo vai ter a mesma resposta. Então, acho que vale até o jornalista exatamente se reinventar nesse momento de buscar outros caminhos, não só uma entrevista coletiva, que é um mal que tem hoje no jornalismo diário, né? Infelizmente, essa coletiva todo mundo tem. Você vai ver em todas as emissoras as mesmas respostas, a chance de fazer uma pergunta só, não tem a réplica. Então, as coletivas causam muito isso. E fora uma coisa que eu vi muito, combinação de empresas. Ó, o que você vai dar hoje e tal. O pessoal combina aí o que vai dar um com o outro para nenhum outro sofrer furo aí. Isso eu acho uma coisa ruim. Eu era numa época que a gente não combinava nada, não. A gente fazia e cada um faz o seu trabalho. Mas já vi muito o pessoal ficar combinando aí. O que você vai dar? Você vai dar o quê? E aí você vai ver manchetes bem parecidas, inclusive, hein, professor? Nós temos no jornalismo uma tendência ao hibridismo, né? Isso para justamente buscar a audiência, manter uma fidelização e engajamento da audiência. Esse hibridismo significa o quê? Além da informação, nós temos o entretenimento. O esporte já adotou com grande força o humor como uma das formas de contar as histórias, de trazer as informações, de debater, né, o esporte. O humor está muito presente hoje no jornalismo esportivo, né, e o entretenimento. Até porque o jornalismo esportivo ele ultrapassa esses limites, né, dos eventos, dos grandes eventos esportivos,
que são de informação, mas também são de entretenimento. Então, o humor ele é uma ferramenta que está aí a serviço, por exemplo, desse jornalismo como uma forma de trazer uma criatividade, né? Seja uma criatividade na forma e no conteúdo, que eu acho que são duas questões diferentes. Né? O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo também um debate jornalístico sobre um tema importante. E esse debate, ele segue um formato diferente, né? Que é um formato que vem ganhando espaço, que são das redes sociais, os formatos de lives, que hoje está sendo adotado por todo mundo por conta do distanciamento social. Mas a gente precisa ter também conteúdos que sejam interessantes e relevantes para a sociedade. Eu falo isso muito para os meus alunos, que nós, no jornalismo, nós temos o interesse público versus o interesse do público. E nós temos que realmente olhar para essas duas questões. O jornalismo, como função social, tem que trazer as pautas que são relevantes para a sociedade. Mas ele também não pode deixar de pensar naquilo que o público quer. Porque a voz do público é muito importante para o jornalismo. E, então a gente tem que saber mediar isso e saber trazer isso para a nossa produção de conteúdo. Pensando em criatividade também, né? Como o Daniel comentou. É difícil, mas a gente tem que tentar aprimorar as formas de se fazer jornalismo no digital. Uma questão que eu trago também, como iniciativa que vem dando certo, né, por mais que pareça que ressurgiu, mas hoje tem feito um grande sucesso, são os podcasts. Sim. Né? É uma forma são os novos você... blogs, né? Primeiro eram os blogs, agora podcast, Isso. que é a nova onda do momento. Essa onda dos podcasts, ela ajuda muito para a mobilidade do nosso público, né? É uma facilidade de você ter acesso a um conhecimento, a um conteúdo, de uma forma com mobilidade. Você pode estar no deslocamento para o trabalho, agora, claro, você está em casa também assistindo, mas você não precisa de muitos recursos para poder ter um conhecimento e um conteúdo importante à sua disposição. Né? Mas sempre também com uma linguagem diferenciada. Né? E a linguagem de jornalismo tem sido cada vez mais informal, seja do telejornalismo, o rádio já sempre trabalhou com uma linguagem muito mais próxima do público, mas a gente vê os desafios de uma linguagem mais precisa, direta, objetiva, para que o público entenda e possa, aí, a partir dessas informações, ter a sua opinião, fazer o seu julgamento, né, como ele quiser. Então, a gente tem diversos desafios hoje em fazer jornalístico. Tem algumas iniciativas também, e eu penso muito criatividade também dentro do mercado de trabalho, dentro desse mundo do trabalho, que é cada vez mais difícil dentro do jornalismo. Mas tem iniciativas como a Agência Mural, por exemplo, que é um jornalismo feito nas periferias, né, para um público que hoje é invisível na sociedade. Então, a gente tem iniciativas como a Agência Mural, que são fundamentais para a democratização, nesse momento, da informação. As TVs, rádios comunitárias. A gente teve, né? Não sei se você chegou a trabalhar também, eu teve contato com rádios comunitárias. Eu tive. Mas a gente teve também nos anos 90 um grande boom das rádios comunitárias, né, que foi importantíssimo também para levar informação às comunidades de uma forma geral, que se tornam invisíveis na grande imprensa, né, ou na mídia de referência. Então, iniciativas como essa e tantas outras de agências de conteúdo, de novos arranjos profissionais, tem feito com que esse jornalismo especializado, né, esse jornalismo tratando de segurança pública, direitos humanos, de questões da diversidade, esse jornalismo ele tem ganhado espaço e ganhado força nas mídias digitais. E é uma forma de a gente ganhar um espaço e o respeito também enquanto profissionais. Né, Fred? Professor, está faltando 1h14, então eu quero 1 minuto e 14, passa rápido, passa voando, e a conversa então foi boa, significa que foi boa, né, porque passou muito rápido. Sim. Quero agradecer a sua atenção, sucesso, um abraço a todos os alunos da FAM, todos do ComunicaFAM, a Camila, a Paty que fez a assessoria e depois fez esse contato. Fico à disposição para a gente mais passo, mais conversa, porque é um assunto, claro, muito interessante, que é a comunicação. Sucesso, muito obrigado, viu, professor? Obrigado, Fred. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando aqui também para o seu público, né, que é do jornalismo esportivo, que é fundamental também. Né? Hoje também está sofrendo muito por conta da paralisação dos esportes,
mas a gente tem certeza que no segundo semestre, aos poucos, nós vamos voltando a uma normalidade que, claro, vai ser diferente do que vivemos hoje, mas que realmente nós vamos conseguir dar a volta por cima. Então, quero agradecer a oportunidade de estar falando sobre um assunto tão importante em meio a uma pandemia, como nós nunca vivemos, né, no Brasil, principalmente, e também agradecer ao Centro Universitário das Américas pela oportunidade. Eu estou aí há menos de 6 meses na casa, mas já me sinto muito à vontade, porque realmente a